Olá! Está começando Cozinha Amiga nessa terça-feira especial. Aliás, a semana está especial de Dia dos Pais. Eu trouxe para vocês 3 receitas em uma só. Olha que legal. Dá uma olhadinha na nossa mesa. Você está olhando, você fala, Vi, eu estou vendo um pão de chocolate, tô vendo um pudim, tô vendo uma cobertura linda de chocolate. Tudo isso vocês vão conferir hoje no Cozinha Amiga, um delicioso pão de chocolate que você vai poder preparar com ele esse pudim de pão. E é um pudim de pão diferente porque não precisa ir no forno. Você acredita? É de geladeira. Receita rápida, gostosa, como outras aqui do Cozinha Amiga. Temos também uma convidada muito lindinha que já está aqui me olhando com cara de apaixonada e eu estou apaixonada por ela, mas não posso falar quem é. Tem a Sandrinha também, vai ter muitas dicas para você conferir daqui a pouquinho depois do intervalo, então não sai daí. Voltamos com Cozinha Amiga, hoje 3 receitas em uma só. Para começar a nossa receita, nós vamos iniciar pelo final, que é a cobertura, porque ela demora um pouquinho mais para engrossar e eu quero mostrar o ponto perfeito para vocês. Então anotem os ingredientes da nossa calda de chocolate. Para a calda, nós vamos precisar de 500 ml de leite, meia xícara de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de chocolate em pó ou cacau em pó e 2 colheres de sopa de amido de milho. Primeira coisa, olha que fácil, pouquíssimos ingredientes, né? A gente vai misturar o leite na panela, ó. Antes de ligar, tá? Eu vou misturar o leite com o amido, que é para ele dissolver melhor. Se nós estivéssemos fazendo uma cobertura com leite condensado, eu sugiro vocês a derreter, né, e a dissolver esse amido no leite condensado, porque o amido ele derrete melhor em gordura, ele dilui melhor em gordura e não vai correr o risco de engrossar. Como nessa receita a gente vai fazer só com leite e com açúcar, eu substituí um pouquinho para não ficar muito doce, eu vou diluir no leite, mas o resultado vai ser ótimo também. Ó, agora a gente vai ligar o nosso fogo aqui e eu vou acrescentar o açúcar. Ó, o açúcar. E daqui a pouquinho eu vou colocar o nosso cacau em pó. Eu prefiro fazer com cacau porque eu gosto daquele gostinho mais forte do chocolate. Mas você pode utilizar o chocolate também tradicional em pó, que a gente encontra super fácil nos mercados, né? Mas tome cuidado com a quantidade de açúcar, porque alguns têm muita quantidade de açúcar, então fica muito doce, né? Mas eu tenho certeza que vai ser sucesso essa receita. Ó, a gente vai esperar engrossar mais um pouquinho. Oi, Sandrinha. Tudo bem? Estamos aqui esperando engrossar. Ó, e agora eu vou colocar o nosso cacau aqui. Vou misturar bem. Ele já começa a perfumar a nossa cozinha. Fica num brilho bem legal. Aqui, ó. Dá aquele gostinho de chocolate. Se você gosta de brigadeiro de colher, aqueles bem puxentos assim, é perfeito também para você fazer essa cobertura, viu? Fica uma delícia.
você pode aí abusar dos outros sabores de calda, né? Fazer uma calda também de caramelo, né? Afinal de contas, o pudim, o clássico tradicional é feito com caramelo, mas eu trouxe essa versão de chocolate porque combina super bem com o nosso pãozinho de chocolate, tá? Ó, vou misturar, já tá começando a engrossar a nossa calda. Aqui. Você pode colocar um pouquinho também de canela em pó para dar mais charme, né, nessa cobertura. Pode fazer com chocolate branco em barra, o chocolate preto, aquele meio amargo, ou então aquele ao leite, para dar mais consistência, né, na sua cobertura. Ó, nossa calda já está pronta, ó, tá vendo? Só engrossar. Não tem segredo nenhum. Olha que lindo que ele fica. Fica cremoso, né? Olha que bonito. Ei, que maldade, né? E eu vou deixar aqui num bowl para vocês verem a textura que esse creme vai ficar e fazer mais inveja para vocês, né? E ele vai ficar esfriando para a gente depois cobrir o nosso pudim. Se a gente colocar essa calda quente, esse pudim vai começar a derreter por conta da gelatina, tá? Então a gente espera ele esfriar bem, esse chocolate, para depois a gente utilizar na nossa receita. E enquanto isso, ele tá lá de castigo, pensando na vida, a gente vai fazer o tão famoso pão de chocolate. Anote todos os ingredientes. Para o pão, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, um pacote de fermento biológico seco, um ovo, 300 ml de leite, meia xícara de chá de manteiga derretida, meia xícara de chá de cacau em pó, uma xícara de chá de açúcar. Açúcar é sempre bem-vindo, né? Eu gosto de pãozinho de chocolate com bastante sabor. Então, por isso, eu trouxe para vocês a canela, que vai incrementar um pouquinho o nosso pão de chocolate, mas você vai poder utilizar também aquelas gotinhas de chocolate forneáveis, que são perfeitas para deixar aquele recheio bem gostoso no seu pãozinho, tá? Eu tenho aqui a batedeira já preparada para a gente começar a nossa massa. Você fala, Vivi do céu, não tem batedeira? Não tem problema. Você vai fazer o mesmo processo na mão, mas como nosso tempinho é curto e eu quero mostrar o ponto para vocês, eu vou fazer esse processo na batedeira, tá? Eu tenho aqui, só encaixar ela bem. Eu vou colocar primeiro o fermento com a nossa manteiga derretida, o açúcar, que vai ajudar na fermentação, então ele tem que ir no início, e o nosso leite aquecido. Ó, a gente coloca o leite aquecido para esse fermento diluir, né? Para ele começar a diluir e fermentar melhor a nossa massa, tá? Vou misturar ele um pouquinho aqui, ó, com uma colher. E eu acho que já tem uma perguntinha, né? Vamos ver na tela de quem é a pergunta? Miriam Leite. Um beijo, Miriam. Obrigada pela pergunta. Vivi, não gosto de canela. Posso usar outra especiaria? Não só pode, como deve, Miriam. Essa é uma massa que combina perfeitamente com cravo em pó. Você pode colocar anis bem picadinho, não precisa fazer ele em pó, não precisa bater muito tempo, porque é uma massa que vai ao forno, então ela vai soltar todos os sabores. Então você pode colocar também raspas de laranja, pode aromatizar essa massa de várias maneiras diferentes. Uma delas é bem especial, é o cravo, que dá um toque de tchananã, que todo mundo vai querer saber o que é, e só você sabe, entendeu? Eu tenho aqui então já tudo misturadinho com o nosso fermento e o açúcar, ó, os líquidos, né? E eu vou colocar parte da farinha
para ir batendo na batedeira, para ela não ficar muito cansada, né, Sandrinha? Senão, tadinha, ela cansa. Vou bater um pouquinho e depois adicionar o restante dos ingredientes. Pronto. Uma vez que a gente misturar tudo isso na batedeira, não vai correr o risco da nossa massa demorar muito para ficar homogênea. Então, por isso que eu acelerei esse processo aqui num bowl. Eu vou terminar de fazer a nossa massa para mostrar para vocês o ponto certinho. Eu ainda tenho aqui um restante de farinha, mas eu só iniciei na batedeira para ir um pouquinho mais rápido, tá? Vou colocar aqui, ó, parece uma massa de bolo, né? Esse primeiro passo, porque ainda nós não colocamos o restante de farinha, tá? Agora eu vou colocar o cacau, que é para já dissolver na nossa massa e dando uma corzinha, ó. Nosso cacau, né, Sandrinha? Aqui o cacau, vou pôr a canela para aromatizar essa massa e dar aquele cheirinho gostoso. Eu vou até colocar uma casquinha dela e vou colocar os ovos. Ó, vou misturar o ovo batido e vou misturar o restante da farinha de trigo, tá? Esse processo inicial, fazendo numa colher, assim, na mão, você vai evitar de empelotar. Mas como eu usei a batedeira, ficou bem mais fácil, mais rápido, né? Pra gente misturar e mostrar a textura da nossa massa. Você tá vendo que aqui no Cozinha Amiga eu trouxe para vocês várias receitas que não precisam de sova, porque ao contrário que muita gente pensa, tem muitos pães que não precisam de sova, ficar apertando muito a massa, né? A massa de panificação, muitas massas delas, a gente pode fazer de um processo muito mais simples, né? Quanto mais tempo ela ficar quietinha fermentando, menos a gente vai precisar trabalhar a nossa massa. Como a gente sempre faz uma proporção de ingredientes perfeitas, ó, a gente quase não precisa ficar mexendo muito na nossa massa, batendo muito. Eu vou deixar ela fermentar para depois eu mostrar para vocês o ponto certinho. Eu já trouxe aqui ela fermentada, a nossa massa. Ficou fermentando aproximadamente 40 minutos, tá? Um pouquinho antes do programa começar, eu já deixei essa massa já pronta. Linda, né? Olha a textura. O ponto certo de você saber que é a hora certa de você mexer com ela é esse aqui, ó. Começou a formar essas bolhas, é porque ela tá ótima para você começar a trabalhar um pouquinho com ela e dar o formato dos seus pães. Eu vou abrir aqui numa bancada com um pouquinho só de farinha e eu vou mostrar para vocês a textura. Ó, ela é uma massa que parece que vai ficar pesada quando a gente mistura, né? Mas na verdade ela fica bem macia, né? E quando vai ao forno, você vai ver que ela vai crescer bastante e você vai conseguir montar aí aproximadamente uns 3 pães do tamanho de bolo inglês. Tá? Vou deixar aqui, ó, para você ver melhor. Vai render mais ou menos uns 3 pães pequenos, ou então um pão redondo, bem bonitão, maiorzinho, tá? Do tamanho daquele que tá aqui na nossa mesa, ó. Vou pôr mais um pouquinho de farinha. E agora com a luvinha, eu já vou modelar os nossos pães, tá? Aqui e aqui. Você traz para mim a nossa assadeirinha, que é pra gente já colocar para assar daqui a pouquinho o nosso pão. Ó. Essa é uma massa que quase não gruda, tá vendo? Por quê? Isso aqui que tá grudando, você fala, Vivi, tá grudando um pouco, falta farinha.
Isso aqui é o fermento. A gente não pode colocar muita farinha para ela não ficar uma massa muito pesada. A gente vai colocar um pouquinho de farinha só para desgrudar das nossas mãos, tá? É bem pouquinha mesmo farinha, porque essa é uma massa super rápida. Ó. E você pode trabalhar um pouquinho só ela para dar mais elasticidade. E o glúten, ó, como ele tá bem ativo, tá vendo? Que linda, é uma massa muito gostosa, que lembra de pão australiano, mas o sabor dela é muito mais acentuado do de chocolate, tá? Com o chocolate. Então, é uma massa que lembra o australiano, mas a textura é diferente e os ingredientes também. Mas eu vou trazer para vocês o australiano, que é uma delícia também. Esse aqui é uma massa de pão doce com chocolate. Eu vou cortar aqui a nossa massa. Eu vou fazer 2 pães para vocês sentirem a maldade desse pão. Olha que massa deliciosa de trabalhar. A gente já dá o formato. Como no caso nós vamos fazer um pudim de pão, você pode dar o formato que você desejar, né? Eu vou colocar os dois aqui, um do ladinho do outro, com um pouquinho de farinha na assadeira, que é para não grudar, ó. Eu vou dar um formato mais alongado e vocês vão ver que ele vai crescer bastante esse pão quando vocês colocarem no forno. Forno aquecido, 180 graus, por aproximadamente uns 30 minutinhos. Eu já tenho um pãozinho aqui, ó. Que lindo! Vou deixar esse aqui e vou tirar esse aqui. Esse aqui. Olha como ele ficou bonitinho. Olha que lindo, Sandrinha. Muito bonito. Cresceu bem, né? Ele cresceu, né? Ele fica uma massa bonita, né? Gostei também. Gostei bastante. Ó. Enquanto ele vai descansar para a gente começar o nosso pudim, vamos anotar todos os ingredientes. Para o pudim, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, aquele sem soro, tá? Meia xícara de chá de cacau em pó ou chocolate em pó, 700 ml de leite, 4 colheres de sopa de leite em pó, um pacotinho de gelatina em pó sem sabor, aquela incolor, tá? E o nosso pão de chocolate a gosto. Olha como ele é lindo! Eu vou cortar para vocês esse que a gente acabou de tirar do forno. Vocês vão entender do que eu estou falando, porque esse pão aromatiza a casa inteira, a vizinhança toda vai ficar com água na boca, viu? Que é muito bom. Ingredientes anotadinhos? A gente só vai bater tudo no liquidificador e depois montar o nosso pudim. Olha que fácil. Eu vou bater aqui o leite. Eu coloco o leite primeiro para garantir que o leite condensado não vai ficar preso lá na base do liquidificador, entendeu? Então a gente coloca sempre um líquido e depois a gente coloca os ingredientes mais grossinhos, tá? Ó, o leite condensado vai agora. Isso. O nosso creme de leite. Sandrinha já tá aqui, né? Sandrinha ajudando. O leite em pó, que vai dar mais cremosidade, uma textura diferente, né? Vai dar essa textura de pudim assado aqui na nossa receita. Vocês vão ver que fica uma delícia. Se você fizer essa receita, não tem como errar. E enquanto bate, a gente vai preparar a nossa gelatina, conforme estiver escrito na embalagem, vocês vão fazer igualzinho, tá? Normalmente, para cada pacotinho, 5 colheres de sopa de água, um pouquinho no micro-ondas e já tá pronto para a gente misturar nos outros ingredientes, tá bom? Então eu vou bater aqui.
já misturamos bem o nosso pudim. Nossa massa de pudim já está pronta. Olha que fácil. E agora eu vou cortar o nosso pãozinho, que acabou de sair do forno. Obrigada, Sandrinha. Tem uma faquinha de pão por aqui? Eu pego pra você. Achei. A gelatina. Prontinho. Obrigada, viu, Sandrinha? Eu vou, ó, a gelatina já derreteu e a gente vai misturar aqui. Tá. Obrigada, viu, Sandrinha? Ó, a gente vai cortar o nosso pãozinho de chocolate. Tá? Vou cortar alguns pedacinhos e vou picar. Aqui. Você vai utilizar a quantidade que você achar que deve, tá? Não tem limite. Eu tenho aqui uma assadeira untada com um pouquinho de óleo e vou colocar todo o conteúdo de pudim. Olha que delícia! E para finalizar, antes de levar para a geladeira, a gente vai colocar o nosso pão assado. Olha que delícia! Você pode colocar chocolate granulado também, que fica ótimo. Obrigada, Sandrinha. Ó, e só levar para a geladeira aproximadamente 1 hora ou então até a gelatina endurecer. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma outra colherzinha, uma outra faquinha na lateral da nossa forma, que é para desenformar bem o nosso pudim. Tem que fazer um pudim bem bonito, porque a nossa convidada, ela é bem bonita também. Então, ó, vou virar aqui, aí aquele momento você tá em casa, vai começar a rezar para ele desenformar. A Sandrinha já tá aqui, né, Sandrinha? Ó. Isso, e foi, olha que bonitinho! Maldade garantida, não? Ficou lindo, Né, Sandrinha? Olha que maldade. Vou cortar um pedacinho, né, Sandrinha? Um pedacinho pra ela. Aqui, ó. Vamos pegar um pedacinho assim de frente? Se eu cortar aqui, melhor aqui, né? Pra ele ver melhor, ó. Ó. Que lindo! Nossa, vou cortar bem caprichado, né, Sandrinha? Pra nossa visita voltar mais vezes. Tem uma colherzinha, Sandrinha? Isso, aqui. Isso. Ai, que lindo! Olha só que maldade. A maldade não acabou ainda não, porque agora vem a parte boa, né, Sandrinha? A Essa cobertura. Olha que lindo. Bem especial, ó. Ai, eu vou cortar o meu também, né, Sandrinha? Porque eu sou filha de Deus também. Ó. Tem colherzinha lá já, Tem. né? Colherzinha já tá lá. E vou, ó, Capricha. já cobrir. Sandrinha, o resto é seu, tá? Te dou de Obrigada. presente. Obrigada. Olha só, você está com água na boca, né? Água na boca mesmo, tá? A nossa convidada. Ela que se inscreveu pelo Instagram também, assim como você. Se você quiser participar do programa, é só correr nas nossas redes sociais. Dona Terezinha, fofinha de meu Deus. Olha como ela é linda. Dá um beijinho. Outro beijinho. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Sente, ela que veio de Campinas, né, dona? É, Campinas. Campinas, só pro Cozinha Amiga. Isso. Ai, que legal. E tá gostando? Gostando, eu assisto sempre. Ai. Eu assisto você, assim, muitos eu assisto no domingo também, porque daí a que reprise... tem aquele repeteco gostoso, né? Enquanto tá a família toda reunida. A Isso. senhora cozinha, então? Eu cozinho É bastante. cozinheira de mão cheia, né? Que Eu sei. gosto muito Ela de tem cozinhar. Cara de que cozinha bem. Olha a carinha dela, que fofa. Eu gosto muito de cozinhar. Gosto de fazer pão, É. gosto de fazer doce. Eu gosto A senhora muito já de- fez alguma receita nossa? Já fiz bastante. E funcionou? Funciona. E às vezes eu mudo um pouco a receita, mas daí Ai, ainda tá dá vendo? certo. Tem que dar o toque de chefe, Isso. né, dona Terezinha? Então vamos provar o nosso pudim? Vamos. Ó, deixei ali pra senhora, do ladinho. Olha, a aparência Tá muito bonito. tá garantida. Vamos ver se tá gostoso também? É uma receita fácil, porque não vai ao forno, então é rápido de você preparar. Fica bonito.
E legal para você fazer agora no Dia dos Pais, né? Isso. Uma receita diferente no almoço de domingo. Vamos provar, dona Terezinha? Vamos ver. Muito gostoso. Ai, não tá Uma gostoso? delícia. Ele é muito lisinho também. Muito... Macio, né? E é um jeito diferente de você servir para sua família, para os seus amigos, um pudinho de pão de chocolate. Gostou, dona Gostei. Terezinha? Ela vai ficar aqui comigo conversando. Espero que você tenha gostado. Continue nos acompanhando. E ó, até a próxima, porque a semana tá só começando, né? Isso. Tchau. Tchau. Agora é hora de dançar, dona Terezinha, Ah. de um lado pro outro.